Como pode Deus odiar alguém? Deus, sendo amor, a origem inclusive de todo amor pleno, que na pessoa de Jesus ensina a dar a vida pelo próximo. Como esse Deus maravilhoso pode afirmar que odeia uma de suas criaturas? Esta afirmação está em Romanos 9, do verso 13 ao 14, onde Paulo cita uma passagem do Antigo Testamento. Ele diz, como está escrito: amei Jacó, porém odiei Esaú. Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum. O próprio apóstolo dos gentios afirma que não existe injustiça alguma em Deus. Quando ele afirma isso, seria justo então Deus odiar alguém? Em Sabedoria 11, verso 23, temos a seguinte passagem: tu amas tudo o que criaste, não te aborreces com alguma coisa do que fizeste. Teríamos aqui finalmente encontrado uma contradição nas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, devemos compreender, como já mencionamos, que Paulo está citando uma passagem de um dos profetas do Antigo Testamento, Malaquias. Esta passagem se encontra no primeiro capítulo, a partir do versículo 2 do livro deste mesmo profeta, que declara: eu vos amei, diz o Senhor, e vós dizeis: em que nos amastes? Esaú não era porventura irmão de Jacó, oráculo do Senhor? Contudo, amei Jacó e odiei Esaú. Transformei suas montanhas em desertos solitários e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Várias traduções, sejamos sinceros, já utilizam o verbo aborrecer no lugar de odiar, indicando que Deus também ama aquele que aparentemente o texto sagrado diz que ele odeia. Deus estaria na sua providência permitindo contrariedades para um crescimento espiritual daquela pessoa e não querendo o seu mal, grosseiramente falando. Uma passagem que traduz bem toda esta temática é a de Tiago 1, do verso 13 ao 15. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Logo, Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus não poderia odiar alguém, sendo amor, inclusive a origem de todo amor verdadeiro. Deus não pode nem criar o mal. O mal existe por opção das criaturas, que, sendo anjo ou homem, com seu livre arbítrio, optam por se afastar do bem, que é Deus. Esse afastamento resulta no mal. E Deus, na sua providência, só permite o mal, a doença, as contrariedades e os obstáculos da vida, se for para conseguir bens ainda maiores, como afirma Santo Agostinho. Aliás, se Deus não conseguir um bem maior de um mal permitido, não criado por ele, Deus simplesmente impede que o mal se realize. Por isso que durante nossas vidas, Deus nos livra de contrariedades em algumas ocasiões e em outras ele as permite. Essa permissão sempre se realiza para conseguir um bem maior, e isso inclui, na maior das prioridades divinas, a nossa própria salvação. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Na verdade, respondendo mais diretamente à questão, voltando ao texto de Romanos, tudo não passa de um recurso linguístico, de um expressionismo da linguagem semita. Esta linguagem, sendo pobre em vocábulos, não tinha as partículas comparativas, mais e menos. Como era dito então? A comparação se fazia mediante a justa posição dos termos contrastantes. O binômio amar, odiar, significa, na verdade, amar mais e amar menos. O binômio muitos, poucos, significa maior número e menor número,
como em Mateus 22, verso 14. Mesmo se não tivéssemos acesso a esta informação sobre a pobreza dos vocábulos semitas, poderíamos observar o que Jesus diz em Mateus 5, verso 17. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Já repetimos esta passagem várias vezes em nossos vídeos. Jesus não veio anular o Antigo Testamento, que possui como núcleo a lei mosaica e os profetas. Não, ele veio dar pleno cumprimento, e isso inclui plena interpretação daqueles textos inspirados por Deus e não ditados literalmente por Deus. Logo, precisamos meditar sobre os ensinamentos de Jesus, que está no Novo Testamento, para interpretarmos corretamente o que está sendo dito no Antigo. Quando Jesus diz: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Nosso mestre está determinando que devemos amar o nosso inimigo da mesma forma que amamos o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso próximo. E isso inclui dar a vida por ele. E este dar a vida não implica necessariamente em morrer por nosso inimigo, mas em renunciar às nossas vaidades, ao nosso orgulho, para se reconciliar com aquele que, por nossa própria imperfeição, não queremos proximidade. Reflitam sobre isso. Por isso mesmo, não podemos interpretar nem a passagem de Romanos, nem a passagem de Malaquias de forma errônea, como se Deus pudesse odiar alguém. Enfim, Deus é livre e soberano ao distribuir os seus dons. Ele nada deve a ninguém. Ele não pode, contudo, ser incoerente. Por exemplo, no caso da distribuição de talentos, não importa se Deus concedeu 10 ou apenas um talento para certa pessoa. Importa se esta pessoa utilizou tal talento de forma correta e com isso alcançou a salvação em Jesus Cristo. Deus não é injusto na distribuição destes dons, sem mencionar que a nossa avaliação nunca é perfeita. Em resumo, não é Deus que escreve certo por linhas tortas. Somos nós que não enxergamos o quadro inteiro e julgamos erradamente as decisões divinas. Não é mesmo? Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.